amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho de Jesus na visão espírita, esperando que possam estar todos bem em suas casas, com saúde e paz. E como sempre, pedimos para fechar os nossos olhos da carne e elevar os nossos olhos do Espírito ao alto para orarmos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Nos narra a parábola dos talentos. Aspas. Pois é assim como um homem que, partindo para o outro país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada qual segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido um só foi-se fez uma cova no chão e o escondeu, com medo do seu senhor. Muito tempo depois, quando voltou o senhor daqueles servos e pediu para ajustar contas com eles, chegando que recebera 5 talentos, apresentou os outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bom servo e fiel, já que fostes fiel no pouco, confiar-te-ei-te o muito. Entra no gozo do teu senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e aqui estão outros 2 que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, já que fostes fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. Chegou por fim o que havia recebido um só talento, dizendo: Senhor, eu soube que és um homem severo, ceifas onde não semeastes, e recolhes onde não joerastes. E atemorizado fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Porém, o seu senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que recolho onde não joerei. Devias então ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu teria recebido o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhes aos que têm 10 talentos, porque a todos os que têm dar-se-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Ao servo inútil, porém, lançai-o nas trevas exteriores, pois ali haverá choro e ranger de dentes. Nós encontramos isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, dos versículos de 14 a 30. Por essas palavras, Jesus ensina sobre a confiança depositada por Deus a seus filhos, concedendo-lhes gerenciamento dos bens de acordo com as suas possibilidades de cada um individualmente. Se te afeiçoas assim aos ideais do aprimoramento e do progresso, não te afastes do trabalho que renova e do estudo que aperfeiçoa, também do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Na parábola, a palavra talento corresponde ao conjunto de todos os bens dados ao homem por Deus, tanto os materiais quanto os espirituais. A palavra talento possui então 2 significados: o de habilidade, uma aptidão natural e adquirida, ou de uma unidade de medida, que são peças ou barras de metal, de ouro ou de prata, muito utilizado na antiguidade. Temos então os chamados talentos materiais, que vêm a ser a riqueza, as boas condições de vida, um bom status social e uma boa saúde. Também temos os chamados talentos espirituais, que vêm a ser a mente iluminada, uma boa memória, as diversas habilidades no campo das artes e serviços afins, a sensibilidade, a compaixão e várias outras qualidades que nos foram concedidas pelo Criador. Deus não dá qualidades, mas oferece os meios para o seu desenvolvimento. Já cabe aqui então uma primeira reflexão nossa: enterrar. Na parábola, significa viver apenas na materialidade da vida, consumindo e consumindo-se. São todas as pessoas que se cuidam, guardam, conservam e retêm os pertences da vida para si mesmo. São todos os que vivem apenas para si ou, no máximo, para os seus familiares, de experiência afetiva e de interesse próximo. Vivemos em uma sociedade de valores predominantemente narcisísticos e egoístas, não é verdade? Tentemos dar continuidade na interpretação então da parábola. Está visto que o Senhor aí é Deus. Os servos somos nós, a humanidade.
Os talentos são os bens e recursos que a providência nos outorga para serem empregados em benefício próprio e dos nossos semelhantes. O tempo concedido para a movimentação é a existência terrena. A distribuição de talentos em quantidades desiguais, ao contrário do que possa parecer, nada tem de arbitrária nem de injusta. Baseia-se na capacidade de cada um, adquirida antes da presente encarnação em outras jornadas evolutivas, não é verdade? O texto revela também a bondade divina, sempre plena de misericórdia, que fornece em cada experiência reencarnatória as bênçãos necessárias ao reajuste espiritual. Nesse sentido, nos aconselha o Espírito de Emmanuel, aspas, melhorar para progredir, eis a senha da evolução. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo e a capacidade de recebê-los. Os servidores que receberam os talentos representam 3 diferentes categorias evolutivas de espíritos, a saber, os que recebem 5 talentos são espíritos já mais experimentados, mais vividos, que aqui reencarnam para missões de repercussão social. Os que recebem 2 são destinados a tarefas mais restritas, do âmbito familiar, por exemplo. E os que receberam 1 não têm outra responsabilidade senão a de promoverem o progresso espiritual de si mesmo mediante a aquisição de virtudes que ainda lhe faltam. Os servidores incluídos nos 2 primeiros grupos correspondem à confiança do Senhor, demonstraram responsabilidade perante as dádivas recebidas, agindo com diligência, bom senso, trabalho e dedicação, de sorte que conseguiram duplicar os benefícios que lhe foram confiados. Já o terceiro depositário, entretanto, não seguiu os exemplos dos demais. Portador de personalidade inibida e temerosa, imatura e descompromissada, não soube utilizar como deveria a concessão celeste. Representam os homens que usam mal os dons recebidos do Pai Celestial. Neste terceiro servo vemos posto em relevo o mau uso de certos homens que, para encobrirem suas faltas ou justificarem as suas fraquezas, não hesitam em atribuir deméritos puramente imaginários aos outros. A maioria das pessoas, no estágio atual de evolução, procede de forma similar, daí a necessidade das inumeráveis reencarnações como processo reeducador. Entretanto, em especial, neste momento de transição planetária, é notório sedimentar em nossos corações a fé em Deus e em seus desígnios como forma de cumprir adequadamente nossos deveres, isto é, a multiplicação dos talentos que nos foram concedidos. Na parábola, vemos a expressão, aspas, e muito tempo depois, que assinala o período posterior ao aprendizado desenvolvido pelo Espírito. Indica a avaliação do estágio probatório, quando o Pai afere os resultados das provas ou testes que serviram de lições à criatura no seu processo de ascensão espiritual. O ajuste de contas é, pois, uma aferição de valores que cedo ou tarde nos alcançará. Não há como fugir desta avaliação divina. Neste sentido, os planejamentos reencarnatórios têm como base essa aferição, ou seja, a análise dos resultados dos trabalhos desenvolvidos pelo Espírito em cada etapa do aprendizado dele. E são tantos os talentos que estão à nossa disposição em todo o tempo que, em momento algum, temos o direito de apresentar reclamações. Antes, é imprescindível saber utilizá-los para extrair deles os benefícios que podem produzir. Com o talento da paciência, por exemplo, poderemos aprender a conviver com as pessoas em situações adversas, ensaiando a capacidade de renunciar e de compreender virtudes que nos remetem à serenidade. Já com o talento do trabalho, conseguiremos realizar as maiores proezas, impulsionando o progresso físico e moral, objetivando a construção do mundo de paz e esperança que tanto desejamos. Com o talento da perseverança, teremos a chance de continuar em busca da realização dos nossos sonhos e das nossas metas traçadas, tendo em mira deixar a inferioridade em que estamos para sublimar os nossos sentimentos. Já com o talento da coragem, avançaremos destemidos pelos longos e às vezes pesados caminhos da vida, superando obstáculos, vencendo barreiras e chegando ao porto dos nossos destinos. Com o talento do companheirismo, poderemos ser no reduto familiar ou no meio social em que mourejamos, um notável elemento de concórdia e de pacificação, unindo corações e reatando laços afetivos rompidos. Já com o talento do otimismo, demonstraremos aos que nos observam um comportamento de equilíbrio, de ânimo e de firmeza ante qualquer situação que a vida nos apresente, criando ambiência adequada para as vitórias que nos aguardam. Com o talento da fé, teremos a absoluta e insofismável ter certeza de que,
Deus, nosso Pai, de eterna bondade, tudo está fazendo para que tenhamos à disposição todos os mecanismos possíveis e capazes que nos assegurarão a paz que tanto queremos. Com o talento do amor, conseguiremos ser onde estamos e por onde passarmos um digno representante da mensagem divina, servindo incansavelmente como elo entre as criaturas e Deus. Então, o que se entende por tirar-se-lhe-á até o que parece que tem? Deus não tira nada de ninguém, acreditem. Porém, tudo o que não for usado atrofia-se, não é verdade? É o artista que não usa o palco, o pintor que não usa o pincel, o escritor que não usa a caneta. Parece que lhe foi tirado o talento, mas esse apenas está em desuso, tornando-se inútil para o cômputo geral da sociedade. Quer dizer que aquele que não se esforça para acrescentar alguma coisa àquilo que recebe da misericórdia divina, expiará em futuras reencarnações de sofrimento, a incúria, a preguiça, a má vontade que deu provas quando se verá privado até do pouco que teve por empréstimo divino. Serão existências marcadas por provas e expiações em que o indivíduo estará submetido ao jugo da lei da causa e do efeito. Mas prosseguindo na parábola, ela fala sobre a multiplicação, como falamos, e multiplicar talentos é uma finalidade evolutiva. Em outras oportunidades, Jesus havia multiplicado pães e peixes, lembram-se? Concretamente, um dos considerados milagres do Cristo. Subjetivamente, um ensinamento sobre o milagre da nossa vida. E aí vamos falar de multiplicar. Em todo o seu evangelho, Jesus multiplicou o amor. Jesus assinala que nascemos com bens emprestados. Nesse caminho de pensamento, ensina-nos Jesus que o Pai nos empresta do seu amor para que tornemos verdadeiramente nossos talentos multiplicados, até conquistarmos o que é nosso. Tudo o que nós temos é nos emprestado, nunca é nosso. Na verdade, possuímos uma ilusória impressão de posse diante das oportunidades emprestadas para serem multiplicadas de forma de talentos verdadeiros. De fato, nada do que não podemos levar para o plano físico é nosso. Tudo o que fica aqui foi-nos emprestado. Como poderíamos interpretar então a expressão pranto e ranger de dentes? Começa na própria existência, é a sentença, é a máxima da nossa consciência. É o próprio indivíduo que se pune e empobrece a sua vida interior. Exemplo da situação que encontraremos em todas as pessoas que se preocupam excessivamente com o dinheiro. Normalmente elas adoecem porque juntam, acumulam e não o utilizam. Muitos são os que se privam inclusive de conforto pessoal para não gastarem e vivem o fantasma da possibilidade da perda do que ganharam e assim são ricos e pobres ao mesmo tempo porque têm a moeda, porém não a usufruem e nem a distribuem. Outros tornam-se escravos do trabalho, pois na preocupação de produzirem para ganhar, esquece-se de viver na sociedade com os outros e também para com os outros. Costumamos dizer, enterrou-se no trabalho, não é verdade? Daí o nosso novo questionamento. Quais as razões que nos levam a enterrar o talento que o Senhor nos confiou? Pensem. Primeiro, quando consideramos o talento algo insignificante. Na sua mente, aquele talento não acrescentaria nada e nem prejudicaria em toda a obra. Segundo, quando temos uma percepção errada das coisas. Ele achou que o seu talento deveria ser dedicado às pessoas e às coisas, quando na verdade o talento e o dom deveria ser investido em Deus. Terceiro, quando temos vergonha do nosso talento e por isso deixamos de negociá-lo e o enterramos, não nos expomos. Quarto, quando envolvemos o nosso coração nas coisas deste mundo, deixamos de desenvolvê-lo e cumprir o propósito para o qual fomos chamados. 5. Quando enterramos o talento com a desculpa da falta de oportunidade. 6. Quando o servo tem a visão errada do seu senhor, aí a negligência do mau servo tinha raízes no medo. 7. Quando ficamos na neutralidade. Aquele homem pensou que enterrando o talento recebido ficaria neutro e não precisaria fazer prestação de contas. Ele achou que a sua neutralidade lhe isentaria de qualquer conclusão. Não importa que sejam 5, 10 ou 2 talentos. Quantas vezes, sendo bem sinceros como nós mesmos, já não pensamos que se estivéssemos em determinada situação, se possuíssemos mais dinheiro, ou se tivéssemos mais tempo, ou enfim, se fosse outra a nossa vida, nós nos dedicaríamos à prática do bem e fundaríamos uma escola, ajudaríamos projetos, proteção ambiental, lançaríamos uma campanha, enfim.
Lê do engano. Enquanto estamos pensando assim, nada mais estamos fazendo do que enterrando os nossos talentos e passando a vida em brancas nuvens. Sim, há muito o que fazer para reproduzir esses nossos talentos, mas acontece que somos tão egoístas e tão preguiçosos que às vezes nem nós mesmos nos reconhecemos para não precisarmos dividir com ninguém. O importante é que os talentos se multipliquem. Trabalhar com os talentos significa valorizar cada empréstimo recebido e ganhar a mais através do bom uso que se fez de cada um deles. Um exemplo disso é receber saúde física e multiplicá-la em saúde espiritual. É o caso do trabalho espiritual em favor de quem precisa. Se possuo saúde, uso-a para mim, mas também eu a multiplico doando para os outros na forma de atividade no campo da beneficência e do amor ao próximo. Se recebo a oportunidade de nascer em um lar que me possibilite o estudo e as boas condições para o crescimento pessoal, seja no campo físico ou social, no qual eu me situo, então eu utilizo essas bênçãos para mim, mas também as multiplico, gerando bem-estar em torno de mim mesmo e criando trabalhos e oportunidades para o meu próximo, distribuindo conhecimento e dando do meu próprio tempo para que ao meu derredor possa haver a mesma ampliação dos talentos para além de mim mesmo. Nas atividades espirituais, observamos isso. Quem dá de si mesmo gera um campo espiritual favorável para a ação da espiritualidade superior, como é o caso dos trabalhadores espirituais nos centros espíritas, com nítidos benefícios junto às multidões de necessitados, que são socorridos todos os dias nos dois campos da vida. Desse modo, não importa se são 2, 5 ou 10 talentos, multiplicados, o sentimento de gratificação é o mesmo, conforme assevera Jesus quando diz sobre muito te constituirei. A beleza da parábola é que Jesus ensina que marcamos como nosso em nossa alma na medida direta daquilo que doamos de nós mesmos para os outros e nos tornamos ricos quando empobrecemos nossas ambições desmedidas e o nosso desejo de posse. Nossas obras também não são nossas, é verdade. Assim como nos apegamos a bens, podemos nos apegar a títulos e obras. A permanência do sentimento de posse é uma maneira de enterrar-se, também gerando sofrimento e sentimento de injustiça. Todos possuímos talentos, é óbvio, visíveis ou ocultos e que estão à espera de que nós os utilizemos. A decisão cabe a nós. A escolha nos pertence. Saibamos multiplicá-los fazendo bom uso de todos eles, acionando-os a benefício dos terceiros, multiplicando-os exatamente como fez o administrador previdente na parábola dos talentos que foi narrada aqui. Não imite o terceiro servidor que enterrou seu talento. Não negue sua cooperação quando puder prestar um favor. Não negue um auxílio honesto a um colega de estudo. Existem 1000 pequeninos serviços de bondade e delicadeza, 1000 pequenas tarefas de caridade e de compaixão que você pode realizar na vida. Portanto, somos portadores de inúmeros distúrbios e de deficiências. Nós somos possuidores de talentos que os podem favorecer e ao nosso próximo, desde que se disponham ao investimento no trabalho de autoaprimoramento e respeito às condições em que se encontram. Temos o exemplo magnífico de Stephen Hawking. Ele andava de cadeira de rodas, comunicava-se por meio de um sintetizador de voz e movimentava apenas os dedos de uma das mãos e mesmo assim não escondeu os seus talentos, como os colocou a serviço da humanidade. Foi um exemplo vivo. Agora uma advertência. Não sabemos quando o Senhor virá nos chamar das contas, na verdade? Poderá tardar ainda, como poderá ser hoje ou amanhã. E estamos preparados para isso? Temos feito bom uso dos talentos que Ele nos confiou? Como estamos empregando o nosso tempo, nossa inteligência, a nossa possibilidade de servir? Façamos um exame de consciência e respondendo depois a nós mesmos: tudo o que você possui ou sabe que é um talento que Deus confiou a ti, a fim de que o teu coração e sua inteligência o multipliquem em favor dos pobres. Deus quer que nós multipliquemos os nossos talentos e não que os enterremos. Portanto, o convite à multiplicação feito por Jesus há mais de 2000 anos continua ecoando para todos nós. É o chamado de uma vida de abundância que o Espiritismo reverbera na linguagem dos nossos dias. Enfim, por meio do exercício da multiplicação dos talentos, poderemos construir os alicerces indispensáveis à paz da nossa própria existência.
Jesus, o psicoterapeuta por excelência, ofertou à humanidade para todo o sempre os talentos que lhe facultam a glória de poder estelar todos. Parece que continuamos a ouvir, aspas, excelente servo, bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito que te confiei, entra na alegria do teu Senhor. A parábola ensina que o pouco é muito, que devemos multiplicar o que Deus nos dá. Ela nos ensina que receber talentos não significa ser aprovado por Deus. Algumas pessoas interpretam essa parábola de forma totalmente errada, confundem os talentos com a graça salvadora de Deus, ou pior ainda, identificam a administração dos talentos como sendo uma obra que pode conduzir alguém à salvação. Definitivamente, esse não é o princípio ensinado nessa parábola. Os talentos jamais servirão para absolver alguém do juízo vindouro. Sem mais delongas, abaixo estão algumas lições que aprendemos com essa parábola. Primeiro, ela nos ensina que o sucesso é o produto do nosso trabalho. Mas penso que a melhor interpretação é considerar que nada do que conhecemos ou recebemos nessa terra, por mais valioso que seja, se compara à promessa de que eternamente participaremos da alegria do nosso Senhor. Segundo, Deus sempre nos dá o suficiente para fazer o que Ele nos chamou. Você já se perguntou quanto vale um talento de dinheiro hoje? A parábola ensina que Deus trabalha conforme a nossa capacidade administrativa. A parte mais esquecida dessa parábola é a segunda metade do versículo 15, qual seja, o mestre dá a cada servo talentos, e a cada um de acordo com a sua capacidade. Pensem nisso. Terceiro, o servo mau, além de negligente, é perverso e não assume a culpa. Algumas pessoas acabam até sentindo pena daquele servo, porém isso está errado. Aquele servo não era inocente. A parábola nos ensina que trabalhamos para o Mestre, não para os nossos propósitos egoístas. Também nos revela como funcionam as oportunidades do reino. Então, entenda que Deus só irá lhe dar novos talentos, novos projetos e novas oportunidades conforme o seu desenvolvimento. Você apenas será colocado no muito quando honrar a Deus no pouco. Jesus dá tesouros a cada um de nós. Sua palavra, o Espírito Santo, nos fala de amor. E com esses tesouros vem a responsabilidade de os administrar muito bem. Jesus conhece as nossas capacidades e não nos dá mais do que conseguiríamos administrar. A cada um, Ele distribui de acordo com as suas habilidades. Isso está em Coríntios, no capítulo 12. Os que não usam seu talento para o bem, então, estão enterrando os talentos que Deus emprestou e retornarão ao plano espiritual, a desencarnar, como aqui chegaram, sem ter feito bom uso deles em prol do próximo. Lembremos que seremos cobrados não só pelo que fizemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Por isso, meu irmão, não enterre os seus talentos. Finalmente, tenhamos em mente que a felicidade que espalhamos se fará a nossa felicidade. Daí a importância desse nosso último questionamento. Ao retornarmos ao plano espiritual, como o homem rico irá nos chamar? De servo bom e fiel ou de servo mau e preguiçoso? Então nos perguntemos, como estamos usando o nosso talento? Reflitam nisso. Agora, fechando novamente os nossos olhos, vamos agradecer a Deus, Jesus amigo, Senhor de nossas vidas. Agradecemos a oportunidade que nos é concedida de estudar a doutrina dos Espíritos, que tanto nos esclarece, nos proporcionando o entendimento necessário aos nossos espíritos e permitindo compreender a razão das nossas dificuldades e entender o sentido da dor e das nossas virtudes. Que possamos sempre lembrar do seu amor, envolvendo-nos e fortalecendo-nos para, desta forma, ultrapassarmos os obstáculos com resignação. Que seja em nome da espiritualidade que nos coordena e em nome de sua infinita bondade, que venhamos rogar ao seu coração amigo e generoso que permaneça ao nosso lado, hoje, agora e sempre, que assim seja. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, clique no positivo, faça críticas e dê sugestões de temas e, se puder, indique esse nosso canal aos seus amigos e toda semana, às quartas-feiras, você verá uma nova postagem. Muita paz. Obrigado.